E nesse vídeo nós vamos explicar da forma mais didática possível todas as formas de financiamento imobiliário para ajudar você que está pensando aí em financiar a sua casa, o seu apartamento, mas está em dúvida aí em qual modalidade escolher. Pessoal, é muito importante que você tenha conhecimento para tomar essa decisão e não confie isso a quem está te vendendo para que você não caia em nenhuma armadilha. Há mais ou menos um ano atrás, nós gravamos aí um vídeo explicando as formas de financiamento imobiliário e demos a nossa opinião, falando que uma modalidade de financiamento não valia a pena. Nós, naquele momento, fomos duramente criticados por algumas pessoas e agora nós vamos mostrar se nós estávamos certos e também vamos mostrar alguns comentários de algumas pessoas que acabaram adquirindo alguns financiamentos e acabaram se dando muito mal. Então, se você quer aprender qual a melhor modalidade de financiamento para você, fica nesse vídeo que vai valer muito a pena e pode fazer você economizar muito tempo e muito dinheiro. Então bora lá, pessoal, porque o assunto de hoje é muito sério, pois adquirir a casa própria é o sonho da maioria dos brasileiros. Escolher a melhor opção de financiamento vai fazer você economizar muito dinheiro e até mesmo pagar esse financiamento no menor prazo possível. E antes de continuarmos aqui, você já pode ir deixando o seu like e se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito, pois isso ajuda a gente a continuar crescendo e trazendo conteúdos de qualidade para você. O que muitas pessoas não sabem é que na realidade todos os financiamentos imobiliários possuem uma taxa variável. Então, a taxa de juros total de um financiamento imobiliário, ela pode mudar devido a essa taxa variável. E essa taxa variável, ela sempre vai estar ligada a algum índice que possui oscilações. Mas fica calmo que nós vamos explicar tudinho para você e tem uma opção dentre essas modalidades de financiamento imobiliário que pode ser bem atrativa para você e ela não oscila tanto. E outro ponto importante, pessoal, é que nós vamos dar sim a nossa opinião sobre qual dessas modalidades de financiamento imobiliário nós achamos que vale a pena. E se você discordar da nossa opinião, não tem problema nenhum, você pode deixar aqui nos comentários e, é claro, com educação, né, pessoal? Toda conversa bem educada é sempre bem-vinda aqui neste canal. E vamos à primeira modalidade de financiamento imobiliário, que na nossa visão é o financiamento mais arriscado, que é o financiamento imobiliário atrelado à taxa IPCA. Como nós comentamos com vocês, no início de 2020, nós gravamos um vídeo e emitimos a nossa opinião sobre o financiamento IPCA, fomos duramente criticados e basicamente agora, então, nós vamos explicar para vocês como funciona esse financiamento IPCA e depois nós vamos mostrar alguns comentários aqui para vocês. O financiamento IPCA basicamente é atrelado à inflação. Bem, aí você já deve ter noção do risco, né? Imagina, se o preço do supermercado, se o preço da gasolina, se o preço do aluguel sobe, tudo isso pode impactar direta ou indiretamente no IPCA e isso vai fazer o financiamento da sua casa subir. Bem perigoso, não é mesmo? E essa modalidade surgiu lá em 2019 e 2020, quando os bancos perceberam que a nossa inflação estava relativamente baixa. Então, eles criaram esse produto, financiamento imobiliário atrelado ao IPCA, com o objetivo de ganhar muito dinheiro no futuro. Pensa, né? Lá no início de 2019 e 2020 nós tínhamos uma inflação relativamente controlada, o que parecia naquele momento que esse financiamento era uma baita de uma opção. E basicamente esse financiamento tem uma taxa fixa que pode variar de 2 a 4% no momento da contratação. E ele possui então também a variação da própria inflação. Agora pensa comigo, lá no final de 2019 e início de 2020, nós tínhamos uma inflação de 2%. Então pensa, uma pessoa que conseguiria aquela taxa fixa de 2%, mais a inflação, que naquele momento era também de 2%. Ou seja, a taxa total do financiamento imobiliário era de 4% ao ano. Realmente era uma oportunidade única naquele momento. Só que, como nós falamos, o IPCA pode subir. E infelizmente nesse último ano, como ele subiu. E hoje ainda esse financiamento ele é sim ofertado principalmente pela Caixa Econômica Federal. Bem, mas hoje está fácil de perceber o risco desse financiamento, né? Afinal, por mais que você consiga essa taxa fixa mínima de 2%, nós temos uma inflação acumulada nos últimos 12 meses de 8,99%. Então pensa, 2% de taxa fixa mais 8,99% de inflação. Basicamente você vai ter um financiamento imobiliário de 10,99% ao ano. Tudo isso, esse grande aumento, nós tivemos nos últimos 12 meses. Então agora está fácil de perceber a volatilidade e o risco desse financiamento. Mas aí há um ano e meio atrás, não era tão fácil assim descobrir. Os gerentes normalmente tinham interesse de vender
e aí muitas pessoas acabaram entrando em algumas enrascadas. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários que nós recebemos de algumas pessoas. Pessoal, então vai estar aparecendo na tela e eu vou ler junto com vocês aqui o comentário então do Cadu há um ano atrás lá no nosso YouTube, nesse vídeo antigo do Tesouro IPCA. Basicamente, fiz uma simulação para teste, financiamento de 400 mil em 300 meses. No financiamento IPCA, uma parcela de R$ 2.600. No financiamento TR, você já vai descobrir o que é o financiamento TR, uma parcela de R$ 3.800. Ou seja, uma boa diferença. A dúvida é a seguinte: o Banco Central, no dia de hoje, 28 de setembro de 2020, projeta um IPCA em 2021 de 3%, 2022 de 3,5% e 2023 de 3,25%. A ideia não é esperar os 300 meses para quitar, e sim, em 120 meses quitar, por exemplo. Pessoal, 120 meses são 10 anos. Mesmo o IPCA no futuro sendo maior do que hoje, seria ainda vantajoso devido à grande diferença de parcela? A questão é que esse valor economizado da TR para o IPCA, basicamente ele está falando da diferença dos 3.800 para os 2.600, se quando aumentasse, estaria dentro de um valor ainda menor que a TR, se referindo que dificilmente esse financiamento IPCA superaria os R$ 3.800. Basicamente, então, o Cadu fala: concluir que o IPCA não é bom, acho que não é por aí. Ele discorda da nossa opinião que nós emitimos, que nós achamos que esse financiamento aí atrelado ao IPCA não vale a pena. E claro, pessoal, que uma diferença de R$ 1.200 na parcela faz você pensar. Só que o cuidado que nós temos que ter é que nós não podemos analisar o curto prazo considerando o longo prazo. Como vocês viram ali no exemplo, essa pessoa considerou o IPCA projetado dos próximos 3 anos para um financiamento de mais ou menos 25 anos. Então você não pode levar isso em consideração. Logo nós vamos mostrar para vocês aí como o IPCA pode oscilar e basicamente antes disso, quero mostrar aqui para vocês outro comentário que nós recebemos também. Bora aqui, pessoal, então ler o comentário agora do João. O que o João fala? Queria ter visto esse vídeo uns 3 meses atrás. Financiei pelo IPCA um imóvel em construção, a parcela seria de R$ 900, taxa de construção em torno de 80% da parcela. Primeiro mês veio 390, segundo mês veio 820 e agora no terceiro mês 1.325, maior do que a parcela prometida. Nesse caso, o que devo fazer? Bem, como nós falamos, pessoal, lembra que nas previsões lá com o Cadu, outro comentário, ele comentou lá, falando que a expectativa era de 3% para a inflação para os próximos 3 anos? Só em 2021 a nossa inflação está na casa aí dos 9%, ou seja, 3 vezes mais. Por esse motivo, toda essa volatilidade, todo esse aumento nesses financiamentos. E basicamente, pessoal, esse comentário do João, que ele mostra essa volatilidade, todo esse aumento que tem no financiamento IPCA, mostra para você como realmente, provavelmente ele perdeu o sono aí nesse último ano, se falando do financiamento, como ele ia pagar. Então, se você quer ter uma tranquilidade maior, se falando no longo prazo, no seu financiamento, nós sugerimos que você tome bastante cuidado com esse financiamento IPCA. E se você conhece alguém que fez esse financiamento IPCA, deixe aqui nos comentários como está a situação atual dessa pessoa. E agora vamos falar sobre outra modalidade de financiamento, que é o financiamento mais os juros da poupança. Nós vamos dar então todos os detalhes sobre essa outra modalidade agora. Na modalidade de financiamento mais juros da poupança, você vai ter uma taxa fixa e, como o próprio nome já diz, mais os juros da poupança. E vamos dar um exemplo aqui para vocês. Hoje, atualmente, o Itaú tem uma proposta desse financiamento, onde você vai ter a taxa fixa de 3,45% mais os juros da poupança. E para saber o rendimento da poupança, você pega a nossa taxa Selic atual e multiplica por 70%, que aí você vai ter a rentabilidade da poupança. Como a nossa taxa Selic atual está em 5,25%, multiplicado por 70%, teremos aí um rendimento da poupança de 3,68% ao ano. Voltando ao exemplo do financiamento do Itaú, onde a taxa fixa que o Itaú oferece é de 3,45% mais os juros da poupança, então nós teremos uma taxa total aí desse financiamento de 3,45% mais 3,68%, que dará aí um juro para esse financiamento imobiliário de 7,13% ao ano. E vale lembrar que se a nossa taxa Selic subir, o rendimento da poupança sobe também. Mas comparado com o IPCA, que não tem um teto, a poupança tem um teto sim.
E não porque os bancos são uma boa instituição que eles limitaram o teto da poupança, até porque se você deixasse dinheiro rendendo na poupança, teria um teto também. Então, como isso funciona? Se a nossa taxa Selic atingir a casa dos 8,5% ao ano, a poupança vai automaticamente render 0,5% ao mês, o que dará uma taxa anual aí de 6,17% ao ano, que é o teto da poupança. A poupança nunca vai render acima desse 6,17% ao ano. Logo, esse 6,17% ao ano serão a taxa máxima a ser somada à taxa fixa dessa modalidade de financiamento. E agora vamos voltar àquele exemplo utilizando o financiamento do Itaú, que tem aquela taxa fixa de 3,45 mais os juros da poupança, para a gente saber o máximo que essa modalidade de financiamento pode atingir. Então, se a gente utilizar aquela taxa fixa que o Itaú cobra de 3,45%, mais o máximo que a poupança pode atingir, que é 6,17%, nós teremos aí um financiamento com uma taxa total na casa dos 9,62% ao ano. Vale lembrar que nesse caso, essa seria a taxa máxima que esse financiamento poderia alcançar. Ao contrário do IPCA que a gente viu antes, que ele poderia aí estourar, para 15%, 20%. Nessa modalidade aqui, com esse exemplo, a taxa máxima poderia chegar a 9,62% ao ano. E se você está se perguntando se essa é uma taxa boa ou ruim, a resposta está na terceira modalidade de financiamento que nós vamos mostrar para você agora. E agora vamos para a última modalidade de financiamento imobiliário, que na nossa opinião é a mais vantajosa. Mas aqui fica a pergunta, você já deixou o like nesse vídeo? Se você se esqueceu, esse é o momento de você clicar no gostei, que isso nos ajuda muito. E a terceira modalidade de financiamento imobiliário que nós vamos trazer aqui para vocês é o financiamento imobiliário com taxa fixa mais TR. Bem, taxa fixa todo mundo sabe o que é e basicamente é uma taxa que não muda. Os dois tipos de financiamento que nós já trouxemos aqui para vocês, eles também têm a taxa fixa. A diferença é que esse investimento ele é atrelado à TR, taxa referencial, que você já vai descobrir o que ela é. Bem, a taxa referencial, a TR, ela foi criada no início dos anos 90 com o objetivo do governo ter uma ferramenta, uma taxa de juros variável, para que ele pudesse compensar a variação da inflação. Para quem não sabe, no final dos anos 80 e início dos anos 90, o Brasil tinha uma inflação alta, logo o governo precisava ter uma taxa para que ele pudesse compensar os juros de empréstimos e financiamentos. Bem, após o Plano Real, o Brasil teve uma inflação muito mais controlada, pelo menos nada parecido com o que nós tínhamos no final dos anos 80 e início dos anos 90. Por esse motivo, com esse controle econômico, a TR, taxa referencial, vem zerada desde setembro de 2017. E é isso mesmo que você ouviu, a TR está zerada desde setembro de 2017. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas se a TR é atrelada à inflação, e nos últimos meses nós estamos vendo o preço dos carros populares a R$100 mil, combustível a R$7, preço aí do supermercado não para de subir, isso não significa que essa taxa também pode oscilar? Bem, por esse motivo que nós separamos esse gráfico aqui para você ter um ponto de referência. Então, pessoal, como vocês estão vendo nesse gráfico, nós temos um comparativo entre a TR e o IPCA, do ano de 1995 até 2019. Dois pontos chamam a atenção. Ali no ano que nós podemos analisar entre o ano de 2004 e 2001. Perceba que nós temos um IPCA que superou a casa aí dos 10%, enquanto a TR chegou a aproximadamente 5%. Outro ponto é nós analisarmos no ano ali de 2015. Repare que o IPCA, que é a linha azul, chegou aos 10%, enquanto a TR, a linha vermelha, ficou na casa dos 2%. O que isso significa? Bem, como vocês viram nesse gráfico, o que nós podemos perceber é que a TR ela tem uma volatilidade muito menor. E basicamente há 10 anos ela vem tendendo a zero e nos últimos 4 anos realmente a taxa referencial é 0,0%. Quando a TR apareceu, ela teve uma volatilidade muito menor do que o IPCA, o que traz, na nossa visão, uma previsibilidade muito melhor para esse tipo de financiamento. E dando um exemplo de qual taxa atrelada à TR nós temos hoje, vamos mostrar aqui para vocês um exemplo do Itaú, que possui uma taxa de financiamento imobiliário TR de 7,8%. Como nós comentamos, essa taxa ela não é fixa, afinal, ela é atrelada à variação da TR, mas como nós mostramos aqui para vocês, nos últimos anos a TR é zerada e quando ela apareceu, ela foi no máximo de 2%, enquanto o nosso IPCA chegou a superar
10% no mesmo ano. E muito cuidado com quem você pega de referência para tomar suas decisões, né? Principalmente quando são decisões aí de longuíssimo prazo para algo aí que é o seu sonho, né? Que é a casa própria. Então isso envolve aí financiamentos imobiliários na maioria das vezes, e se você está pedindo a sua opinião para o gerente que está te vendendo aquilo, pode ser que ele vá te oferecer algo que ele se beneficie, talvez não naquele momento, mas no futuro, né? Exato, é por isso o cuidado que você tem que ter no prazo, né, pessoal? Ou seja, não considera o curto prazo para uma decisão de longo prazo. Como nós vimos, uma pessoa ali considerou a projeção de inflação dos 3 anos, aí veio o coronavírus, jogou para 3 vezes a inflação, e aí no outro comentário nós vimos, né, uma parcela tendo uma volatilidade gigante, superando o valor que era de expectativa máxima. Então, por esse motivo, não comprometa o seu longo prazo por uma decisão de curto prazo. Por mais que a parcela possa parecer um pouquinho melhor agora, pense na tua tranquilidade daqui 5, 10 anos, que é provavelmente o prazo que você vai estar pagando um financiamento imobiliário. Exato, e até nesses dois exemplos ali, a pessoa que projetou, né, que ela pegou os dados lá, era de 3%, né? A inflação bateu 9%. E foi o mesmo exemplo da pessoa que aplicou na prática, né? Porque ela tinha a primeira parcela de R$ 300 e depois já estava lá com mais de 900, né? 1.200 Chegou quase. a R$ 1.300. R$ 1.300. Né? E pessoal, nós estamos aqui dando a nossa opinião a respeito dessas modalidades de financiamento, tá? Nós não estamos criticando você que tem uma modalidade de financiamento IPCA ou atrelado à poupança. Nós estamos apenas aqui mostrando para você que é necessário analisar antes de entrar numa modalidade de investimento dessas, né? Exato, pessoal. Desculpe, numa modalidade de financiamento dessas. De financiamento. Pessoal, então agora colocando um ranking aqui para vocês. Na nossa opinião, em terceiro lugar fica o financiamento atrelado ao IPCA, porque como nós vimos, a inflação ela teve vários surtos, teve lá 2010, ela teve um aumento expressivo, 2015 ela teve outro aumento expressivo e agora em 2021 mais uma vez ela está subindo, chegando próximo aí dos 10%. Então imagina, sair de uma taxa de 2% e 12 meses depois está aí em quase 10%, é uma volatilidade muito grande, vai movimentar muito o teu financiamento, você não vai ter paz. Então por esse motivo, por todas essas oscilações, cuidado para você não entrar no momento que o banco está querendo te vender, porque 2, 3 anos depois você pode estar passando por um sufoco. Por isso, financiamento IPCA, na nossa opinião, em terceiro lugar. Exato. Na segunda colocação, nós colocamos o financiamento atrelado à poupança, né? Afinal de contas, ele não é tão ruim assim, pois ele tem um teto, né? Tem que analisar também qual vai ser a taxa fixa que o banco que está oferecendo essa modalidade vai te oferecer, né? Mas lembrando que a taxa fixa que o banco te oferecer mais a variação máxima da poupança, que vai ser os 6,17%, né, vão dar aí a taxa final dessa modalidade de financiamento. Nessa simulação que nós fizemos aqui durante o vídeo, foi do Itaú, né, que no final ela ia ter aí uma taxa máxima de 9,62% ao ano. Exatamente. Pessoal, e em primeiro lugar fica então o financiamento atrelado à TR, como nós comentamos, pela previsibilidade, por mais que a TR possa oscilar, ela oscila muito menos do que o IPCA, por exemplo, né? Então, por esse motivo, nós gostamos mais do financiamento atrelado à TR. Um ponto importante, pessoal, cuidado com a taxa contratada. Ela vai valer a pena, agora que nós temos o financiamento atrelado à poupança, nessa simulação que o Eduardo comentou, era 9,62 ou 9,68 o teto máximo que iria chegar ao financiamento ali da poupança. Significa que hoje o teu financiamento atrelado à TR, no máximo, poderia estar aí próximo dos 8% ao ano. Porque ele vai ter essa taxa fixa dos 8 mais a variação da TR, então ele precisa ter essa margem, né? Se você for pegar um financiamento atrelado à TR que de cara cobre 10% de você, não faz sentido. Afinal, nesse momento, o financiamento atrelado à poupança tem essa taxa de 9,68. Então o TR ele é o melhor, com mais previsibilidade, mas cuida da taxa contratada, porque daqui a pouco o bancão vai oferecer para você uma TR de 10% e aí vale a pena o financiamento atrelado à poupança. Então, relembrando o nosso ranking aqui, tá, pessoal? Em primeiro lugar vai ficar o financiamento atrelado à TR, em segundo lugar o financiamento atrelado à poupança e em terceiro lugar, na nossa opinião, é o menos vantajoso, é o financiamento atrelado ao IPCA. E você, conhece alguém ou você tem alguma dessas modalidades de financiamento? Deixa aqui nos comentários para a gente saber um pouquinho mais sobre você. E é claro, se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Ativa também as notificações. Por hoje é só e nos vemos num próximo vídeo. Até a próxima!